Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Quero pedir algo muito importante para você. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que mais pessoas serão abençoadas. Hoje, o nosso tema de discipulado, um modelo de oração, o Pai Nosso. Jesus deixou um modelo para a gente orar. Ele nos falou para orar e nos deixou um modelo de oração para nós seguirmos. E eu quero compartilhar com você esse modelo, porque nós precisamos aprender a uma dinâmica de melhorar a nossa oração de acordo com o modelo que Jesus nos deixou. Perceba que a oração do Pai Nosso não é um modelo a ser repetido, não é uma oração a ser repetida como um mantra constantemente, não. Nós a fazemos sim, mas ela é um padrão, um modelo de oração a ser seguido. E a base bíblica da nossa aula de hoje está em Mateus, capítulo de número 6, do versículo 9 ao 15. Quero te lembrar que a gente vai ler essa primeira referência, a base, e as outras referências você vai pegar a sua Bíblia, o seu caderno de anotação e vai anotar tudo aí, sua Bíblia de papel, para você ficar bem fera aí na abertura da palavra de Deus. E as outras referências, você dá um pause, abra a referência que eu citar, leia e solta o vídeo, ok? Quero te lembrar que esse tempo não anula a nossa comunhão na igreja, o nosso tempo de estar na igreja. Então vamos começar fazendo uma oração, a nossa aula de hoje. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque tu és o nosso Pai por excelência. Abençoa esse tempo, essa casa, essa pessoa que nos ouve. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo de número 6, do versículo 9 ao 15, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Meus irmãos, esse padrão, esse modelo de oração que Jesus deixou, ele está nos mostrando que oração é muito mais do que falar. Oração é se relacionar com alguém, e esse alguém é Deus. Quando Jesus, em seu processo de estar aqui na terra com os discípulos, em dado momento os discípulos fizeram um pedido a ele. Não foi: Senhor, me ensina a pregar, Senhor, me ensina a expulsar demônios, Senhor Jesus, me ensina a curar os enfermos. Não, os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E aí Jesus ensinou esse modelo de oração que é o Pai Nosso. Então, esse modelo ele é separado em várias partes que eu quero compartilhar com você nesse discipulado de hoje. Primeira delas, Pai Nosso que estás nos céus. Nós iniciamos, dentro desse modelo, nós devemos iniciar a nossa oração reconhecendo a nossa posição em Cristo, mas reconhecendo também quem Deus é. Se eu chamo Ele de Pai, é porque eu sou filho, eu estou reconhecendo a minha posição. Eu estou reconhecendo a minha posição. Então eu posso chamá-lo de Pai, mas porque Ele é o meu Pai, eu reconheço quem Deus é, porque eu sou filho. Mas eu posso chamar Ele de Salvador, meu Senhor, meu amado. Posso chamá-lo daquilo que eu reconheço que Ele é e que eu reconheço também a minha posição diante dEle. Então, o modelo está nos ensinando: reconheça quem Deus é na sua oração, mas reconheça também a sua posição dentro da sua oração. Você é salvo, você é liberto, você é transformado pelo poder e pelo amor do Senhor. Mas eu preciso reconhecer isso. Eu não posso viver como alguém que não reconhece a sua posição diante de Deus.
porque se eu não reconhecer a minha posição diante de Deus, eu não consigo orar. Perceba que Jesus está ensinando isso. Saiba quem Deus é, Pai. Mas quando você sabe que Ele é Pai, você sabe quem você é, Filho. Então, na sua oração, reconheça quem Deus é, mas reconheça também a sua posição. Leia, por favor, em Romanos, do capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Olha o que está dizendo aí. Nós somos filhos de Deus e o Espírito testifica isso em nós. Somos filhos de Deus. Se você recebeu Jesus no seu coração, você é um filho de Deus. Se você ainda não fez, você precisa fazê-lo, reconhecer Jesus no seu coração para ser filho de Deus. E aí Jesus continua: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus. Eu posso santificar. Santificar é ser consciente na minha oração e no meu dia a dia que o nome de Deus, ele tem que ser adorado, tem que ser respeitado, o meu padrão de vida santifica o nome de Deus, porque se eu sou um portador do nome de Deus, do nome de Jesus nessa terra, a forma que eu me comporto vai santificar ou não o nome de Deus, vai fazer com que as pessoas falem bem ou não do nome do Senhor. Então, santificar o nome também é o meu comportamento, mas dentro da minha oração é eu elevar o nome de Deus, é eu exaltar o nome de Deus. Santificado, exaltado, adorado, glorificado é o nome de Jesus, está acima de todo ser, de toda situação, o nome de Jesus. Santificar é exaltar, colocar o nome do Senhor Jesus diferente de todos os nomes. Quero te lembrar que santidade, santificar é separar. Santo é separado. Então, quando o texto está falando santificado seja o teu nome, colocar o nome de Jesus acima de todo nome. Colocar o nome de Jesus separado de toda situação, adorado, exaltado. Isso é santificar o nome do Senhor. E nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, no nosso pensamento, na nossa vida, não somente na nossa oração, mas no nosso comportamento também. E Jesus continua o seu modelo de oração para mim e para você. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Olha, Jesus está nos ensinando a pedir que a vontade de Deus prevaleça. Não somente a vontade, mas que o reino dele seja estabelecido onde nós estivermos. Você precisa orar: Senhor, venha o teu reino sobre o meu trabalho, venha o teu reino sobre a minha casa, a minha família, sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha esposa, sobre o marido, sobre a minha vizinhança, na nossa igreja. Venha o teu reino, faça a sua vontade na minha vida, na minha família, e assim em todas as áreas. Nós precisamos pedir isso, porque quando nós pedimos, nós estamos pedindo o reino, nós estamos pedindo tudo que tem no reino, a cultura do reino, a provisão do reino e principalmente o dono desse reino, que é o Senhor, o governante desse reino, que é o Senhor. Às vezes nós temos por mania de, às vezes, reclamar das situações, quando na verdade Jesus deixou um modelo de oração para nós mudarmos as situações através da nossa oração. Essa situação, minha família está muito ruim, minha família está separada, minha família está isso, a minha igreja, o pastor está assim, está desse jeito. Não. Venha o teu reino sobre o meu pastor, sobre a minha esposa, faça-se a sua vontade sobre a nossa igreja. Não está muito legal hoje não, mas Senhor, faz a sua vontade, que a sua vontade prevaleça. A gente tem que orar para que a vontade de Deus seja estabelecida. Eu acho que as coisas não estão legais. Então ore para que a vontade de Deus seja estabelecida. Ore para que o reino de Deus seja estabelecido onde você estiver na nossa nação, em quantas nações você souber que tem algum missionário lá, ore. Sabe que às vezes muitas vezes a gente espera Deus falar. Não, quando Deus falar para mim sobre a vontade dele para a minha vida, quando eu ouvir a voz dele, eu vou agir. Não,
Deus já está falando a vontade dele constantemente através da palavra, através do seu pastor, através desse discipulado. Deus está falando constantemente sobre a vontade dele. Está faltando a sua ação de orar, pedindo para que o reino dele seja estabelecido. Deus pode falar de inúmeras formas, não somente audivelmente, mas de inúmeras formas ao nosso coração. E aí a oração continua. O modelo de oração: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus está nos ensinando a confiar na provisão diária. Dentro desse modelo de oração, ele poderia falar: o pão nosso de cada dia nos dá essa semana. Eu não precisaria voltar amanhã para orar. O pão nosso de cada dia nos dá esse mês, nos dá esse ano. Eu não precisaria voltar para orar. Mas Jesus está falando: todo dia tem que voltar para orar. É o mesmo padrão do que Deus estabeleceu com o povo de Israel no deserto. O maná vai ser diário. Todos os dias pela manhã eu vou mandar a provisão, não se preocupe. Na sexta-feira eu mando provisão para a sexta e para o sábado. E não adianta guardar, porque se guardar mais do que o necessário para o dia, apodrece. Então Deus é poderoso para mandar provisão diária para nós. E Ele nos ensina a pedir. Isso é gerar uma confiança em nós. Eu vou orar por hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã? Amanhã eu oro de novo. Depois da manhã eu oro de novo. E não somente pelo pão, mas pela proteção, pelo livramento, pelo enchimento do Espírito Santo diário. Porque se eu volto para pedir aquilo que eu necessito de provisão diária, eu vou estar já orando por outras coisas também. Então, dentro desse modelo de oração, Jesus falou: a provisão é diária, então peça diariamente. E para essa provisão acontecer, porque eu creio que Deus é fiel para cumprir exatamente o que está escrito na palavra, que Ele prometeu que faria. Eu preciso, para que essa pastor, a provisão não tem chegado. Bom, eu preciso olhar para a minha vida e não para o provedor. O provedor falhou? Não, talvez eu não esteja agindo como devo agir. Como, pastor? Talvez eu não esteja dentro da vontade de Deus com uma vida de oração e santidade. Eu orei semana passada por provisão. Se eu traz a provisão e quero que... Não, Jesus deixou bem estabelecido aqui no seu modelo de oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso nos mostra que a oração precisa ser feita pela manhã. Como é que eu vou orar de noite? O dia já foi. De noite eu tenho que fazer oração de agradecimento, não de pedido. Então, eu estou aqui pela manhã, eu tenho um dia inteiro para enfrentar pela frente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A proteção para eu sair de casa, Senhor, hoje. Para eu ir trabalhar em segurança, voltar para minha casa. Hoje, Senhor, me protege, me usa hoje, Senhor. É diário, pela manhã. O maná caía pela manhã. Antes do povo acordar, o maná já estava lá. Então, há uma provisão esperando você se levantar e pedi-la, para que ela aconteça. Outra situação: eu preciso estar em comunhão com a igreja, porque isso é um princípio espiritual descrito lá em Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar, não deixem de estar na presença de Deus, esteja na comunhão, como diz o Salmos 133. Se você quer provisão, você precisa trabalhar. 2 Tessalonicenses, 3:10, precisa trabalhar. Quem não trabalha fica só orando: eu quero provisão, Senhor, e fica sentado esperando a provisão. Eu preciso trabalhar. Distribui um currículo, faça alguma coisa, peça trabalho em alguns lugares. Você precisa. Deus tem uma porta para você, mas você precisa se movimentar. E seja obediente no quesito dar, doação. Lucas 6,38. Olha, se eu for alguém avarento, eu estou quebrando um princípio. Como é que eu quero ser abençoado se eu não gosto de abençoar ninguém? Tudo que Deus nos dá é para nós sermos um canal para alguém. Tudo, ainda que pouco. Talvez um canal para a igreja através dos meus dízimos, das minhas ofertas, um canal para alguém através daquilo que eu tenho. Tudo que Deus me dá é para ser um canal para alguém. Então,
seja constante, persistente na sua oração. Não pare de orar. Senhor, a provisão ainda não chegou, pois continue orando, porque ela vai chegar. E o modelo de oração continua, e talvez ele vai nos apertando um pouquinho agora. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha, eu não sei, esse texto aqui não está falando de uma forma literal das nossas dívidas que temos com as pessoas, mas dívidas espirituais. Perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, porque o pecado é uma dívida que nós contraímos e não temos como pagar. Por isso Jesus pagou por nós. Então, quando eu peço perdão pelas minhas dívidas, eu estou pedindo perdão porque eu ofendi a Deus. Eu fiz uma dívida no mundo espiritual que eu não posso pagar. Mas a oração que Jesus nos ensina, ela fala assim: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dificilmente existe alguém que nunca foi ofendido, que nunca foi maltratado, que nunca foi prejudicado por alguém. E quando nós somos, o texto está falando, eu peço perdão e eu recebo o perdão assim como eu perdoo. Perdoa assim como eu perdoo. Então, o texto está nos ensinando, Jesus está nos ensinando nesse modelo de oração que eu preciso recorrer ao perdão de Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu fiz isso. Seja muito claro no seu pedido de perdão. Às vezes a gente peca no varejo, quer pedir perdão no atacado. Isso não funciona. Pecado tem nome e eu preciso nomeá-los diante de Deus. Eu quero mais uma vez te lembrar, se você sofre com alguma situação que não consegue se libertar de algum pecado, você precisa de ajuda de alguém. Você precisa pedir ajuda a alguém para que essa pessoa vá orar com você, alguém que ore, alguém de confiança, e você se liberte desse mal. Mas nós precisamos nomear os nossos pecados. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa porque eu deixei de fazer isso, me perdoa, Senhor. Assim como nós perdoamos, o modelo de oração está falando, me ajude a perdoar também quem me ofendeu. Eu perdoo essa pessoa que me fez mal. Eu perdoo esse meu parente que me abandonou, esse meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Eu perdoo o ex-marido, a ex-esposa. Eu perdoo essa pessoa que me feriu. Eu perdoo porque o Senhor me perdoou. Senhor, eu quero liberar perdão para essa pessoa agora na minha oração. Eu quero liberar perdão. Meu irmão, se nós não perdoarmos, não receberemos o perdão. O texto é muito claro. Perdoa assim como nós temos perdoado. Como você tem perdoado as pessoas que te fizeram mal? Como você tem perdoado as pessoas que te ofenderam? Porque é nessa mesma medida que você será medido. Assim como nós perdoamos. Então, peça a Deus que perdoe você. Olha o que está escrito lá em 1 João 1,9. Mas também perdoar e liberar perdão aquelas pessoas que Deus já está trazendo na sua mente, que você precisa perdoar, liberar perdão e pedir perdão também. Você também precisa pedir perdão se fez mal a alguém. Precisa pedir perdão. Olha o que está em Mateus 18, do 15 ao 35. Olha que texto poderoso. Então, nós precisamos perdoar. Pastor, mas essa pessoa, ela me fez muito mal. Você precisa orar e abençoar ela. Abençoar esse. Olha o que o texto diz em outro versículo, Mateus 5,44. Pessoas que se comportam como nossos inimigos, a gente deve orar por elas, para Deus abençoar essas pessoas. Meu irmão, o evangelho é loucura. Abençoa, Senhor, os meus inimigos, porque o maior ato de amor que alguém pode derramar sobre a vida de outro é a oração. Então, quando Jesus nos manda orar pelos nossos inimigos, perdoa assim como nós perdoamos, ele está falando, quando eu estou orando, eu estou arrancando sentimentos de inimizade dentro de mim, porque eu vou passar a amar essa pessoa com o amor de Jesus. Não é que eu vou gostar dela, vai ser minha melhor amiga, isso pode acontecer, mas eu vou amá-la com o amor de Jesus e querer o bem para ela.
E quando eu oro pelos meus inimigos, eu oro por aqueles que me fizeram mal, eu perdoo aqueles que me fizeram mal, eu estou arrancando sentimentos ruins de dentro de mim. Talvez a outra pessoa nunca nem saiba, continue agindo como um inimigo, mas dentro de mim já não há nenhum sentimento ruim em relação a ninguém. Isso é uma liberdade que só quem entende e pratica pode viver. Você precisa dessa liberdade através da sua vida de oração. Dentro da sua oração precisa conter um pedido de perdão a Deus, mas também uma liberação de perdão para as pessoas que te fizeram mal. E o texto vai continuar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu quero te pedir para ler Tiago, capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Olha só o que está dizendo o texto. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, a gente é tentado por desejos maliciosos que nós temos. E uma vez perguntaram para um sábio, para que lado a pessoa cai? Ele perguntou, para que lado a árvore cai quando ela começa a ser cortada, batendo ali nela? Para o lado que ela inclina. Ela está inclinada para um lado, é para esse lado que ela vai cair. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas inclinações, porque para essas inclinações nós seremos tentados pelo diabo. E se nós não vigiarmos, caímos para esses lados que estamos inclinados, para essas tentações que muitas já estão dentro de nós. Os desejos, a Bíblia vai dizer as concupiscências, desejos da nossa carne, e que nós estamos inclinados a cair, nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo sabe, e ele vai colocar ofertas para nós justamente nessas áreas que nós somos tentados. Então nós precisamos pedir a Deus diariamente, Senhor, não me deixa cair em tentação. Se houver alguma situação no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua escola, você deve pedir ajuda. Senhor, não me deixe cair em tentação. Você quer ver um grande segredo para não cair em tentação? Confessar a tentação para alguém. Deixa eu te contar um segredo para a vida. Quem confessa tentação não confessa pecado. Olha, talvez é uma coisa dificílima, talvez falar com a esposa. Tem uma mulher lá no meu trabalho dando em cima de mim. A esposa tem que ser espiritual para entender isso. O marido tem que ser espiritual. Tem um homem lá no trabalho dando para orar junto e não deixar acontecer o pior. Olha, eu estou me sentindo inclinado a fazer aquilo que eu fazia no passado. Olha, eu estou com desejo aqui de voltar àquelas práticas, de voltar àqueles lugares. Falar para alguém. Fale para o seu pastor, fale para um amigo de oração, fale para a sua pastora. Confesse a sua tentação para não precisar depois confessar o pecado. Se ficar lutando sozinho contra a tentação, às vezes a gente não consegue. Então peça ajuda em oração, peça ajuda. Olha esse exemplo da importância da oração para a gente ser livre da tentação. Foi assim com Pedro. Lá em Lucas, no capítulo 22, do 31 em diante, leia até o 62, do 31 ao 62. Olha o que Jesus está falando para Pedro. Pedro, você vai ser tentado, Pedro. Pedro, você vai ser tentado. Mas Pedro pensou que era forte. Olha aí no 33. Pedro falou, não, eu sou forte. Não, tá tranquilo. Isso daí é nada para mim, Jesus. Nada. Eu morro pelo Senhor se for necessário. Eu sou forte. Mas Pedro pecou. Jesus ainda levou eles para orar, fala, gente, vamos orar. Gente, vamos orar. E falou para os discípulos do 40 ao 46, vamos orar, gente. Vigia, será que vocês não conseguem ficar nem uma hora orando comigo? Vigia e ora para não cair em tentação. Mas Pedro não orou. Do 54 ao 62, caiu. Então caiu em tentação. Caiu e infelizmente negou Jesus ali. Então nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me livra da tentação. Me livra do mal, o mal, das armadilhas do mal. Você precisa orar. Livra minha esposa, livra os meus filhos da tentação. Então perceba que dentro desse modelo de oração há um reconhecimento de quem Deus é e de quem eu sou em Deus.
a adoração dentro da minha adoração, santificado, exaltado, a petição, a clamor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, há um pedido de Deus estabelecer a vontade dele acima da nossa, a petição de pão nosso, de provisão, a pedido de perdão a Deus, mas também pedido de ajuda para perdoar e pedir perdão àqueles que precisam. Há um pedido de socorro, não me deixe cair em tentação, coisas que estão dentro de mim, mas livra do mal, coisas que estão fora de mim. Então, dentro desse modelo de oração que Jesus deixou, é isso que deve conter na minha oração diária. E termina, pois teu é o reino, reconhecendo que tudo é de Deus, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, dentro da sua oração, você não precisa ser automático, mecânico, de fazer a mesma oração do Pai Nosso todo dia. Mas a oração do Pai Nosso é um modelo de oração a ser praticado. Isso, tudo que contém dentro do Pai Nosso deve conter dentro da minha oração diária. Então, por que não orar mais? Se Jesus deixou esse modelo de oração para nós, e se foi a única coisa que os discípulos pediram, Senhor, nos ensina a orar. Jesus ensinou tanto os discípulos quanto a mim, quanto a você. Então vamos orar. Oração é relacionamento com Deus e nós precisamos disso no nosso dia a dia. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, assim como todos os outros. Vamos continuar firme na nossa vida de oração, seguindo sempre nos passos de Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.